Olá, pessoal, então dando continuidade aí às nossas aulas, né? Fazendo uma recapitulação da aula passada, nós falamos do funcionamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ela está linkada, né, subordinada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e ela basicamente se organiza, tem um organograma calcado ali nas 5 diretrizes já de proteção e defesa civil, né? Preparação, mitigação, prevenção, que é a parte de gestão de risco, e resposta e recuperação, que é a parte de gestão de desastres, tá bom? Então, foi basicamente isso que a gente viu na aula passada, um resumo, né? Bom, meus amigos, nós vamos falar da Lei 12.608, tá? Olha, o que é a Lei 12.608? A Lei 12.608, ela é a lei que, aqui, deixa eu voltar aqui, é a lei que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o sistema e o conselho e dá uma outra série aí de apanhados em relação à defesa civil. Mas nós vamos nos ater às responsabilidades, né, dos entes federados. Então, quem tiver interesse, né, em ler, ela é uma lei muito robusta, né, dá algumas definições de acidentes, abrigados, desalojados, desastre, plano de contingência, prevenção, preparação, né? É uma lei muito, muito bacana. Ela fala das diretrizes e objetivos da lei, né? Da política nacional, plano, né? E aqui a gente vai falar, a nossa aula hoje vai ser sobre as competências dos entes federados, que essas são 2, tá bom? Então tá lá, compete à União, expedir normas, implementação e execução do plano, coordenar o sistema nacional, por questões óbvias, né? Sistema nacional, quem coordena é a União. Embaixo, estados, Distrito Federal, e mais abaixo, municípios. Apoiar estados, Distrito Federal e municípios no mapeamento, apoiar. Nós vamos ver mais para frente quem que faz, tá bom? No sentido de ameaças, vulnerabilidades, riscos de desastres, ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, apoiar. Instituir e manter sistema de informações e monitoramento, manter o cadastro nacional de municípios, né, em relação a áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações bruscas, processos geológicos, né. Instituir e manter um sistema para declaração e reconhecimento de sistema de emergência, estado de calamidade pública. Esse sistema é o S2ID, tá? Já estou dando um spoiler, mas a gente vai ter algumas aulas sobre o S2ID. Então, é responsável, é competência da União manter esse sistema. É ela quem gerencia ali, tá bom? Vamos lá, instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Realizar monitoramento meteorológico, hidrológico, geológico das áreas de riscos, né? Biológicos, nucleares e químicos, produzir alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desastres em articulação estados, distritos e municípios. Interessante, gente, que quando a gente fala de riscos biológicos, nucleares e químicos, a competência é sempre da União, tá? Pega essa visão aí, que ela é bem importante, tá? Incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e núcleos multidisciplinares de ensino permanente à distância, destinado à pesquisa, extensão, capacitação de recursos humanos, com vista a gerenciamento e execução das atividades de defesa civil. Fomentar a pesquisa, apoiar a comunidade docente, realizar repasse adicional, e aí a gente vai falar isso em outras aulas, né? Entre outras, né? E aí o Plano Nacional de Defesa Civil tem que ter identificação, vamos falar, que tá no COBRAGE, tem que seguir os critérios, né? E aí eu vou deixar para falar isso na aula específica. Vamos lá. Compete aos estados. Estava lá. Então, a política nacional para a União, vamos voltar lá. A União, ela coordena, né? Ela expede normas para implementação e execução do plano. União, ela vai expedir normas para implementação e execução. E o Estado? O Estado, ela executa o plano em âmbito territorial. Então, a gente já tem a diferença.
Um expede norma e o outro executa em âmbito territorial, beleza? Instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Vamos ter uma aula só sobre isso também. Nós temos um decreto de 2019 que fala sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Identificar, mapear áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças. Então, vamos voltar lá no artigo 6º, né? Apoiar, aqui, artigo 6º, né? Item 4. Apoiar Estado, Distrito Federal e município no mapeamento. Então, a União, ela apoia o Estado, o Distrito Federal e os municípios para o mapeamento, né? E o Estado, né, identifica e mapeia. Beleza? Então, lá, 5. Realizar monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico de áreas de risco em articulação com a União e os municípios. Então, ela está ali no meio. Tá? Apoiar a União quando solicitado no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. Show. Decretar, quando for o caso, estado de calamidade pública, porque tem, em tese, quem decreta, gente, calamidade pública, situação de emergência, é o município, mas a gente vai ver na aula que tem situações que o Estado que decreta, tá? Quem declara, no caso, né? Através de decreto. Então, declarar quando for o caso, quando atingir esses critérios, beleza? Apoiar, sempre que necessário, os municípios no levantamento de área de risco, tá? E no plano estadual, deverá, no mínimo, identificação das bacias hidrográficas, as diretrizes, né? De proteção e defesa civil estadual. Bora pular. Artigo 8. Municípios. Executar o Plano Nacional no âmbito local. Então, a União implementa, Estado e município executam. Né? Coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção Civil em âmbito local e articulação com a União e os Estados. Olha aí, começa a mudar. Olha as responsabilidades do município, gente. Incorporações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. Aqui a gente não tem, e quando tem é muito pouco. Né? Boa Vista, Majari, de maneira muito tímida, né? A incorporação de projetos de proteção e defesa civil. Identificar e mapear áreas de risco de desastre. A União e o Estado, a União apoiava, e o Estado também apoia, mas quem tem a obrigação de incorporar, né, de identificar e mapear áreas de risco é o município. Olha lá, vamos voltar. Identificar e mapear, no caso do Estado, né? Item 4. Identificar e mapear áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças em articulação com União e os municípios. E o município tem que identificar, apoiado pela União e com a articulação do Estado também. Promover a fiscalização de áreas de riscos e desastres e vedar novas ocupações de áreas dessas áreas. Nós tivemos agora há pouco tempo, né, a desocupação de uma comunidade lá em Pacaraima. Estava perto de uma área ali de um possível deslizamento de massa, e basicamente quem fez tudo foi a Defesa Civil Estadual. Aí entraram, lógico, alguns órgãos federais, mas quem tem que fazer é o município. E a gente aqui em Roraima ainda tem essa dificuldade. Né? Realizar, em articulação com a União e Estados, o monitoramento em tempo real das áreas classificadas como risco alto e muito alto. Está lá, gente. A gente vê que os municípios não fazem aqui. Quem faz, de maneira muito brilhante hoje, é a Defesa Civil e a FEMAR. Né? 5B. Produzir em articulação com a União e Estados alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastre, inclusive por meio de sirene, mensagem via telefone, para cientificar a população e orientá-la. Também não faz. Quem faz aqui agora, né? Ano passado nós começamos, aí tivemos até um teste, né, que nós estamos agora integrados aí ao Sistema Nacional de Alertas. Declarar a situação de emergência e calamidade pública é o município quem faz, mas até hoje só faz através de digamos assim, um auxílio da Defesa Civil Estadual. Né? A Defesa Civil do Estado, ela praticamente faz todo o trabalho ali e o agente municipal só assina. Entendeu? 7. Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando o caso, intervenção preventiva e evacuação das populações
de área de alto risco e de edificações vulneráveis. Não é o município que faz aqui na nossa realidade, né? Aqui quem faz a defesa civil é auxiliada pela CINF, que é estadual, né? Então, olha só, está na lei, compete aos municípios. Só que aqui a gente ainda está muito, né? A gente tem que melhorar muito quando se fala em defesa civil. Organizar e administrar abrigos provisórios, nenhum município faz, né? Só quem faz é o Estado. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos. Aí, com certeza, os municípios devem fazer de maneira bem simples, mas faz. Mobilizar e capacitar radioamadores para a atuação de ocorrência de desastre, também não faz. Realizar regularmente exercícios simulados conforme plano de contingência. Aí tu vê que é uma obrigação de defesa civil, né? Então a gente vê que tem uma série de competências que deveriam ser só do município e não é feito. Né? Vai doer nadinha, é só colocar mesmo, tomar um solinho, tá bom? Então, vai de peso? Isso.